Hey you! Eu sou o professor Fernando Siqueira, autor do método IUP Inglês Criativo. Eu sou aquele que te explica o que você sempre quis entender em inglês e nunca tinha conseguido até hoje. Então você vai entender o inglês de uma forma muito simples e direta, com as explicações do professor Fernando Siqueira. Essa aula você vai ter uma explicação muito interessante sobre o ING. O ING é bastante simples em inglês, mas como a gente começa errado, lá do comecinho, a gente começa na escola sempre com o verbo to be, e depois do to be automaticamente vem o contínuo, né? Que é o nosso gerúndio no português, ando, endo, indo, ondo. Então eu estou comendo, você está falando, ela está ouvindo, essas coisas. Em geral, nós vamos entender isso aí agora que em inglês praticamente a gente não usa isso do jeito que a gente usa em português. A gente até tem a fama no Brasil de usar o gerundismo excessivo na língua inglesa, ok? Na língua portuguesa, aliás. Então nada disso. Vamos entender como utilizar o ING e você vai ver que esse negócio de ando, endo, indo, coisa de escolinha, de primário, tá? Não é a verdade, não é a realidade da língua inglesa, de como você tem que utilizá-lo. Então, é isso aí. Vamos aprender então sobre o ING hoje, de verdade. Olha só. Então, primeiro tópico aqui. ING não é ando, endo, indo, ondo. Não é. Como assim? Mas eu aprendi assim. Então você vai entender que não é nada disso. Essa não é a prioridade, não é a função principal do ING em inglês. Vamos então começar aqui. Ó, então, se tiver um verbo, o ING ele sempre é acrescentado em um verbo, tá? Aí o verbo você acrescenta o ING. Se for terminado em E, você tira o E. Por exemplo, love, loving, né? Sem o E. Ok? Porque senão daria diferença no som. Então, ING. Primeira coisa do ING, você nunca pronuncia esse G. É um N mesmo, tá? Leve e tal. Então, ó, se tiver uma palavra normal com o ING, que vai ser sempre um verbo no caso, com o ING no final, ela sozinha, de qualquer jeito lá na frase, tal, infinitivo do verbo ou substantivo. Não tem nada de ando, endo, indo, ondo. Você vai entender depois quando que é ando, endo, ondo, indo, tá? Olha só, então, verbo com ing é o infinitivo do verbo. O que é o infinitivo do verbo? É o próprio verbo. Infinitivo de comer é comer. De falar é falar. Ou seja, é a forma natural do verbo. É o verbo terminado em R. É o verbo tal. Esse é o infinitivo do verbo em inglês. Ou substantivo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Exemplo, a palavra work, o verbo work mais o ing, working, né? Working. É o verbo trabalhar, é a forma trabalhar, que é o infinitivo do verbo, e também pode ser o substantivo trabalho. Exemplo aí, uma frase bem simples, I like working. Eu gosto de trabalhar, ou eu gosto de trabalho. Detalhe, a preposição like, o verbo like é também uma preposição, tá? Quando eu uso o verbo like, eu posso colocar o verbo no ing, no infinitivo com to ou com ing, tanto faz, o verbo que vem depois, tá? Então aí no caso eu coloquei com ing, porque essa é a razão da aula aqui. Então, I like working. Eu gosto de trabalhar, ou eu gosto de trabalho. Então não tem nada de trabalhando aí, ok? Outro exemplo aí, listening. Então quando você vai estudar o inglês, você vai estudar o seu listening, speaking, reading, writing, né? Então você vai estudar audição, escrita, fala e tal. Olha só, então a palavra com ing solta, ela é o substantivo ou o infinitivo do verbo. Então listening pode ser ouvir e também pode ser audição, o ato de ouvir. Então, um exemplo aí de uma frase. I would like to improve my listening. Então, eu gostaria de melhorar o meu listening. I'd like to improve my listening. Então, tá aí. Nada de ando, endo, indo. Ok? Mais um exemplo aí. All my loving. All my loving. Todo o meu loving. Amor. Então, mas o amor não é love? Sim, mas depende do caso. Pode ser usado como verbo, depende do jeito que você usa na frase. Quando você vai pegar a palavra amor sozinha, o ing também vai caber, vai botar ela como substantivo aí no caso, tá?
Poderia ser o meu amar também, mas aí não é o caso dessa... Tá. Isso aí é um clássico dos Beatles. Até uma das grandes músicas aí da época da Jovem Guarda. Só pra gente lembrar um pedacinho aqui, ó. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. Essa música é All My Love. Lá no refrão fala assim: All my love I will send to you. All my love, darling, I'll be true. Então é um grande clássico dos Beatles, uma das principais músicas da época aí da Jovem Guarda, versões aí, né? Feche os olhos e sinta, ok? Então, All My Loving, todo o meu amor, todo o meu amar. Agora vamos entender então quando que o ing pode ser ando, indo, né? Que é o caso que a gente aprendeu errado lá na escola a vida inteira. Basicamente, nós precisamos do nosso querido to be. Sem to be e o verbo com ing na frente, não vai ser ando, indo normalmente. Raramente vai ser, certo? Então, quando tem o verbo to be, que é o verbo estar, aí sim o verbo da frente vai ser ando, indo. Ou seja, estar fazendo algo. Está comendo, ela está dançando, nós estamos trabalhando, tal. Aí sim, mas verbo to be, verbo estar. Então ele vira o que é no português a gente chama de gerúndio, né? O nosso ando, indo. Em inglês é chamado de contínuo, né? Ando, indo, ondo. Ó, exemplo aí. I am working. Eu estou trabalhando. Se eu voltar para o lado de cá, colocar o I like working, outro verbo, aí eu gosto de, aí voltou para o substantivo ou infinitivo. Ou seja, meu querido, verbo to be determina se é ando, indo ou se não é. Basicamente é isso, tá? Raramente vai sair disso aí. Outro exemplo, ó. She is listening. Ela está ouvindo. Se fosse aqui, ó. I would like to improve my listening. Aqui virou substantivo. Então eu gostaria de melhorar o meu listening, minha audição, meu ouvido, né? Meu ouvir. Então olha aí, she's listening, ela está ouvindo. Então, verb to be. Sem to be, não tem ando, indo, ondo. Por que a gente tem essa deficiência de fábrica? Porque nós aprendemos verbo to be a vida inteira na escola, depois em alguns cursos de inglês primeiro e tal. Aí depois disso, você vai automaticamente no contínuo. Depois que você viu I am, you are, he is, vai vir um verbo com ing. Então o cara já tem isso aí na cabeça a vida inteira, tal. Só que não é bem assim, tá? Aí se o to be estiver no presente, presente contínuo. Se estiver no passado, passado contínuo. Então present continuous e past continuous, ok? Essa é a diferença. O to be no presente, presente contínuo, passado, passado contínuo. Belezinha? Futuro não tem contínuo, porque eu ando, indo aí, tal. Mas pode acontecer em alguma frase, will be e o verbo com ing, né? Estarei chegando, estarei comendo, estarei trabalhando amanhã, certo? Então, ó, um detalhe interessante. Como nós aprendemos lá to be, depois vem o contínuo na sequência, I am working, she is listening, como os exemplos que eu dei aí e tal, a gente tem isso aí na cabeça que é o presente contínuo. Mas em inglês, normalmente a gente usa isso aí mais para falar o futuro do que o presente contínuo, tá? Ok? Como assim? I am arriving at 7. Então eu estou chegando às 7. Mas isso é futuro. Certo? Então depende muito da frase, do contexto. Algumas frases são usadas no presente contínuo, como a gente usa em português, mas a maioria das coisas em inglês vai mais para o futuro do que para o presente, tá? E um detalhe interessante, quando você usa o going to, que também é um ing, né? Going to já é futuro, aí automaticamente é futuro. Eu vou comer, então I am going to eat. Olha só, então going to é sempre futuro, futuro próximo, no lugar do will, né? Substitui o will no inglês coloquial. Então tá aí, she is listening, ela está ouvindo. E mais um caso aqui, ó. Ele está, he is loving it. He's loving it. Ele está adorando, amando, né? Gostou de alguma coisa que aconteceu aí, por exemplo. All my loving, todo o meu
amor. E he's loving it. Ele está amando, adorando, tal, tal, tal. Não pode ser, por exemplo, um filme, alguma coisa, alguma atitude, tal, tal. Então, muito simples, muito direto. Tem verbo to be, é uma coisa. Não tem verbo to be, é outra. E como a gente acostumou a vida inteira com verbo to be, pra cá, pra lá, você vai sempre vincular com isso aí. Então, muito cuidado. Aqui no IUP você só vai aprender o verbo to be na página 43 do livro. Então, tá bem depois. Antes disso, você já sabe conjugar qualquer verbo da língua inglesa, tá? E o interessante é que todos os verbos são iguais em inglês, menos o to be, que é esquisito e é exceção. Então, se você começar pelo to be, não tem sentido, você não vai aprender inglês, você vai aprender só o to be e mal, ainda por cima, certo? Então, ó, aqui embaixo você tem o site inglescreativo.com.br. Acesse o site inglescreativo.com.br. Curta, comente, compartilhe esse vídeo porque vale a pena. Isso aqui vai ajudar bastante na sua caminhada aí da língua inglesa. É isso aí, esse é o IUP Inglês Criativo. Um grande abraço do professor Fernando Siqueira. Valeu!